Atenção, terceiro período, vídeo de revisão para a nossa terceira VA, 2024, primeiro semestre. Então, neste vídeo eu vou abordar os pontos importantes que vocês devem estudar para que estejam preparados para a terceira VA. Então, lá vai o vídeo. Ponto importante a ser estudado: extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Todas as hipóteses que compõem a extinção da punibilidade. Entre elas, bastante importante a prescrição, sem exclusão das outras. É claro que todas serão cobradas, mas entre elas a mais importante, a que é mais relevante, a que tem mais conteúdo é a prescrição. E dentro da prescrição, todas as regras relativas à prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, a prescrição em abstrato e a prescrição em concreto é a mesma coisa, né? Prescrição da pretensão punitiva é o mesmo que prescrição em abstrato. E a prescrição da pretensão executória é o mesmo que pretensão em concreto. Os prazos da prescrição que estão no artigo 109 do Código Penal devem ser estudados. As causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Também dentro de prescrição, tudo sobre prescrição. Eu gostaria que vocês estudassem efeitos da morte do agente sobre o direito penal e o processo penal, efeitos da abolitio criminis dentro do direito penal e do processo penal, perdão judicial, além do artigo 120 que trata do perdão judicial e do artigo 107, também eu gostaria que vocês estudassem a súmula 18 do STJ, que fala também sobre o perdão judicial e seus efeitos. Então, entendam bastante essas questões que serão cobradas na prova. Além disso, somente extingue a punibilidade a abolitio criminis. Lei nova que cria um novo crime ou a novatio legis incriminadora não extingue, pelo contrário, ela está criando uma nova figura criminosa. Artigo 100 do Código Penal, ação penal, artigo 24 do Código de Processo Penal, que complementa o artigo 100, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que todos falam sobre ação penal. Gostaria que vocês estudassem o tema ação penal. Via de regra, a ação penal será pública, salvo quando a lei a declara privativa do ofendido. A ação penal pública é exercida através de denúncia do Ministério Público e a ação penal privada é exercida através de queixa do querelante. Hoje, com as reformas que o Código Penal passou, houve uma significativa redução nos crimes que se processam mediante ação penal privada. Ou seja, via de regra, basicamente, hoje os crimes contra a honra existiam mais, mas hoje estão reduzidos. A maioria dos crimes se processam mediante ação penal pública, sem a exclusão da ação penal privada, é óbvio. Na ação penal privada existem institutos como renúncia e perdão. Na ação penal pública não, pelo contrário. O princípio que rege a ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, ou seja, a ação penal pública, uma vez existindo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público deve denunciar o indivíduo em razão do princípio do impulso oficial, da obrigatoriedade da ação penal pública. E o indivíduo, é claro, aquele que foi denunciado, tem como garantia constitucional o contraditório e a ampla defesa, com todos os recursos a ele inerentes. No processo penal, tanto acusação quanto defesa durante o processo, então em posição de igualdade. E presume-se a inocência até que venha uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado que declare o réu culpado. Então, dentro desse contexto, prevalece o princípio da presunção de inocência. Só que ele é relativo, porque vindo uma sentença penal transitada em julgado, o indivíduo é considerado culpado e passa-se para a fase da execução penal. Com relação à ação penal, eu gostaria que vocês estudassem bastante. Artigo 116 e artigo 117 do Código Penal trazem as causas interruptivas e as causas impeditivas da prescrição, nós estudamos. Então, eu gostaria que vocês estudassem esses artigos a fundo, com muito cuidado, decorando os artigos, inclusive. É claro que na prova será permitida a consulta ao vadimécum, mas o artigo 116 e o artigo 117, causas impeditivas e causas interruptivas da prescrição.
Falando nisso, quais são os crimes imprescritíveis, ou seja, que jamais prescrevem? Somente o crime de racismo e o crime que está no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, e também no artigo 5º, inciso 44, ação de grupos civis ou militares armados contra o Estado Democrático de Direito. Esses crimes jamais prescrevem, são regras de imprescritibilidade inseridas na Constituição Federal. Todos os outros estão sujeitos a um prazo de prescrição. O maior prazo de prescrição hoje, 20 anos. O menor prazo de prescrição, 3 anos, podendo ser reduzido para 1 ano e meio, porque o artigo 115 do Código Penal trata das regras da diminuição pela metade da prescrição. Quando o agente era maior que 21 anos ou menor que 21 anos na data do fato, ou maior que 70 na data da sentença. Detalhe, tinha algumas regras de extinção da punibilidade no passado que hoje estão revogadas. Não existem mais. Então, antigamente existia a regra do casamento da vítima com o agressor em crimes contra a dignidade sexual que extinguia a punibilidade. Hoje não extingue mais. Isso foi completamente revogado, retirado do Código Penal. Aliás, retirado em muito boa hora, porque já estava desatualizado. Você quer falar? Dentro desse período de 20 ou 3 anos da prescrição, vai de crime para crime? De crime para crime, como a gente falou em sala de aula, né? A tabelinha do artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 traz a tabela da prescrição e a prescrição da pretensão punitiva, que é a PPP, considera-se a pena máxima de cada crime associada com o artigo 109. E a PPE, que é a prescrição da pretensão executória, considera-se a pena aplicada na sentença, as quais aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente. Sobre a reincidência, gente, vamos falar os efeitos da reincidência no direito penal para a gente lembrar, porque vai que aí questão envolvendo reincidência. Os efeitos da reincidência no direito penal. Primeiro, relembrando de cabeça, torna mais grave o regime inicial de cumprimento de pena, artigo 33 do Código Penal. Segundo, torna mais severa a progressão de regimes penais depois do início da execução da pena, que é o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Terceiro, impede a pena alternativa, que é a pena restritiva de direitos, artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Depois, é uma agravante, conforme artigo 61 do Código Penal. Depois, impede o sursis, que é a suspensão condicional da pena. Sursis não pode ser dado para réu reincidente. Artigo 77, inciso 2 do Código Penal. Terceiro, torna mais grave o livramento condicional. Artigo 83 do Código Penal. Depois, aumenta o prazo da prescrição em 1/3 se o condenado é reincidente. Artigo 111 do Código Penal. E depois, por último, a reincidência interrompe a prescrição, artigo 117, inciso 6, por aí, 6 ou 7 do Código Penal. Então vejam vocês que o indivíduo que é reincidente tem várias consequências dentro do direito penal. E quem é o reincidente? É um indivíduo que, tendo um crime praticado, pratica novo crime, depois de ter contra si uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, dentro do período depurador da reincidência. E o período depurador da reincidência é 5 anos, conforme artigo 63 do Código Penal. Todos esses artigos serão cobrados. Aqui em sala de aula vocês podem estar um pouco... Então, você está falando muito rápido, mas isso aqui vai estar no YouTube, né? E eu vou mandar o link para vocês. Pode assistir em casa várias vezes, vai anotando, vai dando pausa. Fala, pode falar. Reincidente tem que ser o mesmo tipo de crime? Não, tanto faz, né? Porque existem duas formas de reincidência. A reincidência específica, que impede, por exemplo, a pena restritiva de direitos, e a reincidência genérica. Para que o indivíduo seja reincidente, não importa o crime. Ele pode praticar, por exemplo, um furto, depois uma lesão corporal. Ele tendo contra si uma sentença penal anterior, não importa, ele será reincidente. Desde que, dentro do período depurador, e o período depurador é 5 anos, e desde que essa sentença, essa certidão exista, né, esteja nos autos. Hoje é muito fácil você pegar essa certidão, é só entrar no sistema de execução penal, né? Se ele começar com um crime que jogaria ele para prisão grave
Ah, seria a chata. E sim, depois ele cometesse um crime que daria para ele prisão aberta. sim, sim. Mesmo assim seria reincidente, não importa. Não importa a intensidade da pena, o tipo de crime, o que caracteriza a reincidência, uma sentença penal anterior transitada em julgado, certo? É, continuando. E agora também reabilitação. Isso. Continuando. Quais os requisitos para que o Ministério Público ofereça denúncia? Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O Ministério Público, com base nisso, oferecerá uma denúncia. E a denúncia tem como fundamento a investigação que foi feita, né? Elementos de prova. Gente, efeitos da condenação que nós estudamos lá no Código Penal. Quais são os efeitos da condenação? Artigo 92. Tornar certa o dever de indenizar o dano causado pelo crime, a perda do cargo público, a perda do poder familiar, né? A destruição dos objetos, produtos e proveitos do crime, instrumentos, produtos e proveitos do crime. Agora, pensa bem, uma sentença penal me absolve, eu fui absolvido no crime, porque a sentença penal reconheceu que o fato não existiu. Eu tenho o dever de indenizar alguém? Não, porque a sentença penal que reconhece que o fato existiu, não existiu. Presta atenção que vai cair uma questão dessa na prova. A sentença penal que reconhece que o fato não existiu, impede o dever de indenizar. Como é que eu vou indenizar alguém sendo que a justiça criminal já declarou que aquele fato que estava em discussão no processo nunca existiu? Esses dias eu vi na mídia, né, recentemente, semana passada, um rapaz ficou preso preventivamente, foi à júri, e o juiz absolveu por inexistência material do fato e ficou preso, aguardando júri. Entenderam? É claro que nesse caso não vai ter nem consequência civil e nem penal. Seria diferente se fosse só culposo? O culposo gera o dever de indenizar, o doloso também. Agora, e quando o fato não existiu? É uma das hipóteses de absolvição. Aí não haverá o dever de indenizar. Entendeu? E as hipóteses de absolução, elas estão nesses dois artigos? Estão todas no Código de Processo Penal. É um artigo extenso, mas não vai cair especificamente hipóteses de absolvição, porque isso é uma matéria de processo. Mas o que eu quero que vocês estudem? Os efeitos da condenação, que nós estudamos em sala de aula. Concurso de crimes, vai cair uma questão envolvendo concurso de crimes, porque na segunda VA não deu tempo de abordar tudo. E o concurso de crimes é concurso material, concurso formal e crime continuado. No concurso material do artigo 69, aplica-se a regra do cúmulo material, somando-se as penas. No concurso formal do artigo 70, aplica-se a regra da exasperação, de 1/6 até metade. E no concurso formal você tem uma conduta e 2 ou mais resultados. E no crime continuado do artigo 71, o indivíduo pratica o crime nas mesmas circunstâncias, de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os crimes posteriores são continuação dos crimes anteriores, aumentando-se a pena em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Cuidado, no concurso formal o aumento de pena é de 1/6 até metade. E cuidado, no crime continuado o aumento de pena é de 1/6 até 2/3, tá? Livramento condicional, né? Vai cair livramento condicional e sursis. Eu gostaria que vocês estudassem tanto o livramento condicional quanto o sursis, artigo 77 e artigo 81 do Código Penal, né? Todos os requisitos, né? E dentro lá da extinção da punibilidade também, uma questão que vai cair, renúncia e perdão do ofendido. Falei em sala de aula também. Tanto a renúncia quanto o perdão somente são cabíveis em ações penais privadas, nunca em ações penais públicas, tá? Porque na ação penal pública vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal. E nas ações penais privadas, elas podem ser disponíveis, elas são disponíveis. Então, aquele que foi ofendido pode renunciar ao direito de queixa ou oferecer perdão durante o processo. Certo? Estes são os pontos que devem ser estudados para a terceira VA. Falei rapidamente, mas como se trata de um vídeo, vocês têm aí à disposição ele quantas vezes quiserem para assistir. Quem assistir esse vídeo e estudar esses pontos, acertou a prova inteira. Da ação pública e de iniciativa privada é o artigo 100? Artigo 100. Ação pública e iniciativa privada, artigo 100. Alguma dúvida? Posso encerrar o vídeo
esse é o nosso vídeo de revisão da terceira VA. Espero que estamos terminando o semestre, né? Que todos tenham tido aí um excelente semestre. E agora eu vou postar o vídeo no YouTube.